Olá, você está na terceira temporada da Reconnect. A Umbanda é uma religião cheia de mistérios e tabus? Vamos falar sobre isso nesse programa especial da Reconnect. Fica com a gente. Olá, você está na Reconnect, o seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD. Bom, se você quer assistir outros programas da Reconnect, se é a sua primeira vez reconectando conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Então você pode assistir todos os programas, inclusive conteúdos exclusivos, no nosso canal do YouTube Reconnect Brasil, vai aparecer aqui o link. Se você quiser também seguir a gente nas redes sociais, nós temos o nosso Instagram com muitos conteúdos exclusivos, tem o Reconnect News, tem curiosidades, tem Você Sabia, sempre muito plural, aberto, livre de preconceito, falando sobre espiritualidade de forma leve e para além da religião. Segue a gente, curta as nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha com os amigos. Vamos fazer juntos essa reconexão, porque essa reconexão é nossa. Se você quiser também só ouvir o áudio dos nossos programas, não se preocupe, nós temos o nosso podcast Reconnecast no Spotify e Deezer. Basta procurar lá Reconnecast, que você vai poder ouvir o áudio dos programas, desse e outros programas, aonde você estiver, da forma que você quiser. Bom, vocês devem, quem já é reconectado conosco, a nossa galera reconectada, deve estar se perguntando o que é que eu estou fazendo sozinho aqui, abrindo o programa, apresentando o programa. Devo falar que através de uma live que fizemos, acho que no começo da pandemia, houve muitos pedidos, não para eu apresentar sozinho, claro, até porque não existe reconexão sem o meu companheiro, irmão de bancada, Bernardo Duarte, sem a nossa equipe que fica aqui nos bastidores. Nós são todos reconectados, é uma equipe coesa que faz essa reconexão junto com todos nós, mas foi um pedido muito grande para que o Bernardo, cientista religioso, o Bernardo gestor, o Bernardo nosso oráculo para assuntos espirituais, passasse para o outro lado da bancada, assumindo a figura do Bernardo, sacerdote de Umbanda, Bernardo de Oxóssi. Então aqui comigo hoje, nesse programa muito especial, meu irmão, companheiro e agora convidado, Bernardo de Oxóssi. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Como é que tá aí do outro lado? Eu só tenho a dizer uma coisa, eu perdi minha cadeira na bancada. Rapaz, você fez meu papel brilhantemente, irretocável. Eu tava aqui contando segundos, é tenso, não tem condições. Cada um tem seu papel aqui, a gente se completa, a gente se reconecta. Eu tava aqui, meu Deus, que passa, não dá, isso não dá pra mim. Mas eu tentei, vocês estão ouvindo. Canal 5.1 HD, eu tentei fazer essas pausazinhas que são das características. Você fez brilhantemente, eu falei, pronto. Se a Cris, que é a presidente, nossa presidente aqui na TVC, ou a Henriette, que é a nossa diretora, assistir esse programa, eu tô fora. Então, não Roberto, há Reconnect sem Bernardo, sem Roberto, sem a equipe Parabéns, foi show. Agradeço muito por você estar aqui, passando para esse outro lado para poder falar sobre a questão dos tabus da Umbanda. É tenso. Que é muito legal, porque tem muito tabu, tem muita fake news em relação à Umbanda. É uma religião tão maltratada. Eu acho assim, as religiões de matriz africana já são muito maltratadas, no sentido de que há muita mentira, pouca informação consistente e boa, muita má informação em relação à religião. E a Umbanda, por ser uma religião muito brasileira, muito presente aqui no Brasil, acredito que na nossa cultura sofre um pouco mais, né? Ou talvez até mais. Não desmerecendo o sofrimento das outras religiões, todas as religiões que são de matriz africana sofrem, até porque a gente já conversou sobre isso várias vezes. Tem a questão do preconceito ali, né? Na raiz preconceito racial, na raiz desse preconceito com as religiões, mas a Umbanda é uma religião que sofre bastante. Eu acho que você, como sacerdote, sabe disso. Bastante. Na verdade, eu não sofro tanto quanto meus irmãos de religião, né, por conta da minha cor, né? Então você imagina, a pessoa umbandista, negra,
ou umbandista e homossexual, ou umbandista, homossexual e negra, aí devem sofrer muito mais, né? Então, o que é uma pena, né? E dentro da religião, da Umbanda, como no Candomblé, existem templos, existem terreiros, como chamam barracões, no caso do Candomblé, que inclusive a maioria é de homossexuais, né? Mas por que isso acontece? Porque na Umbanda e no Candomblé todos são aceitos. Então não tem preconceito em relação à cor, em relação à sua orientação sexual, não tem preconceito. Então por Há isso um que muitas acolhimento vezes de todos, né? há Em o acolhimento todas. de todos. Então não é incomum você chegar, por exemplo, em alguns templos de Umbanda ou Candomblé, e a maioria ser, né, homossexual, a grande maioria ser negra, né? Mas nós estamos vendo um fenômeno na Umbanda que é muito bonito, né? Que no censo, por exemplo, se não me engano, 98, né? Apenas 5% dos umbandistas tinham nível superior, né? E hoje, 38% dos umbandistas têm nível superior, que se dizem umbandistas no censo, né? Porque tem muitos que se dizem espiritualistas, muitos se dizem, né, kardecistas ou espíritas, justamente com medo, né, de uma exposição ou de uma retaliação, que é uma pena. Né? E houve também uma abertura ainda muito pequena, né, uma inclusão ainda muito, necessita muito mais inclusão, mas os negros, os pobres, as pessoas que são mais marginalizadas ou que são ditas minorias, apesar de muitas vezes nem serem tão minorias no sentido quantitativo, mas elas estão tendo mais acesso, enfim, isso é bom para todo mundo, é bom para a Umbanda, bom para a espiritualidade, bom para a verdade. Mas, Bernardo, antes de começar a conversar, eu queria que você falasse aí para a galera que não lhe conhece enquanto sacerdote, um pouquinho da sua história enquanto sacerdote de Umbanda, há quanto tempo você é sacerdote de Umbanda, se você tem casa, como é que é esse teu lado enquanto Bernardo de Oxóssi, pai Bernardo de Oxóssi. Bem, eu sou Bernardo de Oxóssi, né, Bernardo Duarte, sou cientista religioso, né, dentre outras coisas, né, de outras formações, né, tenho minha profissão, não vivo de religião, né, então nós temos esse programa que é laico, plural, leve, né, tem uma profissão também, fora da TV, fora extra espiritualidade, né, sou filho de mãe Décia de Amanjá, que inclusive já teve 2 vezes nesse programa, sou neto de santo, né, claro, de Nazareno de Ogum, bisneto de mãe Neide Pombogira. Eu Então, adoro essa coisa de é, ancestralidade, de hierarquia, de passados então, e nós mãe, temos, na pai, é Umbanda, muito nós legal. temos Há um mãe, respeito muito grande, né? avô, bisavô, né? E eu faço questão, inclusive no meu terreiro, que é a Casa de Cura de Pai Joaquim, em Fortaleza, né? O nome da casa. Eu fiz questão que não fosse Centro Espírita Umbandista ou terreiro de... Não. Então, é Casa de Cura de Pai Joaquim, que é o guia da casa, um preto velho, né? E a casa tem atendimentos gratuitos, né? Como deve ser, como eu fui ensinado pela minha mãe de santo, né? Inclusive, as pessoas, os visitantes, saem daqui alimentados de corpo e alma, né? Porque depois do atendimento até tem um caldinho, sempre tem um caldinho, sempre tem algum lanchinho, né? Mas é assim, né? Umbanda é acolhimento, Umbanda é cura, Umbanda é cura tanto da alma, como eu disse, como do corpo, né? Umbanda é conhecimento ancestral, Umbanda é conhecimento de ervas. Na verdade, Umbanda ela nasceu de um mix, né? A Umbanda é um mix de conhecimentos. Então, muita gente fala, a Umbanda é afro-brasileira. Não, a Umbanda não é afro-brasileira, a Umbanda é brasileira. Mas esse é um assunto que se o Roberto quiser perguntar, a gente fala. Mas a Umbanda, ela é brasileira. Primeiro tabu que a gente tem que cortar é que a Umbanda não é afro-brasileira. Vamos falar sobre isso. Eu adoro quando os convidados falam assim, se você me perguntar tal se coisa, eu você pergunto. perguntar, Então fica a pergunta. Mas assim, Bernardo, acho que a gente, para começar, como se diz, começar do começo, existe muita confusão para quem não é da Umbanda ou para quem não conhece muito bem as religiões em relação a Umbanda e Candomblé. Qual a diferença da Umbanda e Candomblé? Muita. Né? Então, assim, o que acontece? Umbanda e Candomblé, ela se mistura um pouco, por quê? Porque muitos umbandistas, por conta da sua necessidade de um maior aprendizado, uma maior religação com o orixá, tendem a procurar o candomblé, ou casas de candomblé. E algumas pessoas do candomblé, por conta de algumas necessidades pessoais ou espirituais, procuram a Umbanda para ter esse acolhimento, para ter esse conhecimento.
Mas vamos lá para as diferenças clássicas, né? A consulta no candomblé não é através da entidade. A consulta no candomblé é através do oráculo, do Ifá, do jogo de búzios. Né? Você não se consulta com a entidade. No candomblé, não há a expressão de espíritos encarnados, que já encarnaram na Terra. Né? Existe, sim, médiuns que recebem a energia do orixá e dançam com a força desse orixá. Eles não recebem orixá. Não recebem orixá, é a força do orixá. Tá? Outra coisa básica. O candomblé, ele sim é afro-brasileiro, ele não é africano, ele é afro-brasileiro. Nos navios negreiros vieram vários tipos de negros de várias partes da África. Cada parte da África tinha uma cultura de um orixá ou um conjunto de orixás. Para vocês terem uma ideia, são mais de 150 orixás cultuados na África, né? E só vieram 16, 32, depois 16, na Umbanda só são cultuados 7. Então houve uma grande mudança. E quando esses negros se juntaram nas senzalas, e eles foram trocando culturas, trocando conhecimentos, e se formou o que se conhece hoje de candomblés. Não existe só uma nação de candomblé. Existem várias nações de candomblé e cada uma com sua característica. Então não dá para colocar tudo no mesmo bolo e dizer assim, lá é barracão de candomblé. Qual candomblé? Né? Mas não cabe a mim falar aqui do candomblé. Então, eu não tenho gabarito para isso. Então, vamos lá. Depois tem a Umbanda. A consulta da Umbanda não é através do jogo de búzios. A consulta na Umbanda é através da consulta com a entidade. Tá? Na Umbanda não se vê o orixá, como no candomblé, como deuses. Tá? Se vê os orixás como Elohims co-criadores, ou energias de Deus. Tá? Umbanda é uma religião monoteísta. Tá? A Umbanda, ela nasceu em 1908, na Federação Espírita no Rio de Janeiro, em Niterói. Tá? Então, a Umbanda, ela nasceu dentro da Federação Espírita. Né? E a Umbanda, ela traz esses traços do kardecismo, ela traz esses traços do catolicismo, ela traz esses traços da pagelança, ela traz esses traços, sim, do conhecimento de orixá, ela traz traços do catimbó, que é uma religião do Nordeste do Brasil, ela traz traços magísticos, inclusive até judaico-cristãos. Então, a Umbanda, ela é uma religião essencialmente brasileira. Tem mais o que dizer de uma religião? Ela é totalmente brasileira, é a junção do brasileiro. Uhum. Nós somos um mix de um pouco de tudo, né? Então, até digo que um umbandista, ele não pode ser preconceituoso, porque ele é a mistura de tudo, ele é a mistura de muitas culturas. Então, por isso que eu digo que a Umbanda é a religião brasileira, porque ela apresenta tantos traços de outras culturas, não só da africana, que acaba que até descaracteriza um pouco da... E eu não estou querendo embranquiçar a Umbanda, não. Tá? Eu estou só dizendo a realidade, a criação da Umbanda. Então, falando um pouquinho das diferenças para ser sucinto. No candomblé, a consulta é através do Ifá. Na Umbanda, a consulta é através da entidade. Tá? No candomblé, não se recebe caboclos. Não se recebe entidades que consultam. Se recebe a energia do orixá, que dançam, né? Que se paramentam, que dão aquela energia boa para as pessoas que estão ali presentes. Na Umbanda, não. Na Umbanda não se dança com o orixá. Não se cultua o orixá como um semideus, ou um deus, ou uma divindade, né? Energia que provém de Deus. Né? Um Elohim co-criador. Tá? Uhum. E as consultas são através dessas entidades. Essas entidades são essencialmente, apareceram essencialmente no Brasil. Né? Você não vê, por exemplo, caboclos no candomblé. Tá? Não que eles sejam exclusivos de Umbanda. Tá? Mas essa é uma característica da Umbanda. Existem muitas diferenças entre Umbanda e Candomblé. Agora, Candomblé ou Candomblés é uma cultura riquíssima, é belíssimo. Tá, mas uma coisa que a gente vê, Bernardo,
Nós vemos muito, sobretudo aqui no Ceará, fazendo nossas pesquisas, conversando com as pessoas, estudando sobre as religiões, a gente acaba conhecendo, muita gente trabalha com espiritualidade de diversas vertentes, muita gente de candomblé, muita gente de umbanda, sheiks, padres, pastores, isso é muito bacana, a gente agrega muita gente. Mas o que eu percebi é que existem vários terreiros, não um, vários terreiros que são terreiros de umbanda, dia tal, candomblé, dia tal, com o mesmo pai de santo, Sim. com o mesmo corpo mediúnico, com Sim. os mesmos filhos. Isso é possível? Por que isso acontece? É possível, é possível. Não atrapalha, não bate uma coisa com a outra? Não. Porque, justamente, pela necessidade, talvez, daquele zelador, daquele sacerdote, ele é sacerdote tanto no candomblé como na umbanda. E por conta desse fenômeno, surgiram vários tipos de umbanda. Então nós temos a umbanda esotérica, nós temos a umbanda umbandomblé, que é a mistura de umbanda com candomblé, que não tem já já deixa de ter a necessidade de louvar o orixá no dia e o caboclo no outro. Tem a umbanda Almas e Angola, que é que eu faço parte, que também é um mix de umbanda com alguma coisa de candomblé, né? E foram se inovando, vamos dizer assim. Aí você pergunta se é certo ou se é errado, Bernardo. Isso é certo ou é errado, Bernardo? Eu acho que tá tudo certo. O ser humano tenta encaixotar a espiritualidade. Isso é verdade. Né? A espiritualidade não cabe numa caixinha ou numa crença. Não cabe. Né? Então eu ouço muitas pessoas falarem assim: ah, pois a umbanda pura. Qual a umbanda pura? Né? Qual a umbanda pura? Daqui a pouco nós estamos que nem os alemães na Primeira Guerra Mundial, querendo serem puros, né? Não existe essa pureza. Vamos lá, se eu determinar como umbanda pura, umbanda original, umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes, a partir de 1908, né, quem trouxe a umbanda, né, que anunciou a umbanda, vamos dizer assim, que eu acredito que ninguém cria a religião, anuncia-se a religião, né? Não se tinha tambor na religião, não se tinha maraca, os médiuns trabalhavam todos sentados em volta de uma mesa, né? Você vê traços bem mais marcantes de kardecismo até então. Né? E com a influência, aí sim, com a influência do candomblé, com a influência da cultura brasileira, foi que foi se construindo, foi botando o tambor, os médicos foram ficando em pé, os caboclos foram dançando, os caboclos foram consultando tete a tete, né? Então, para você ver, então as religiões estão em constante evolução, estão em constante mudança. Apesar de muitas não assumirem essas mudanças cotidianas, mas a Umbanda é uma religião que ainda está evoluindo, é muito dinâmica, ainda está agregando, ainda toda religião é dinâmica, toda religião é dinâmica, né? Então, por quê? Porque, como eu estou te falando, a religião não cabe numa caixinha, né? Assim, se não for isso aqui, não é Umbanda. Não. É como se eu quisesse encaixotar o espírito, como se eu quisesse encaixotar uma verdade. A Umbanda, ela é uma verdade, né? Então, ela não é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A Umbanda é uma verdade que tem várias vertentes de Umbanda, como você falou, tem vários várias tipos. Versões. É uma verdade que tem várias versões. De uma mesma verdade. Léo Kazumba, nosso editor-chefe aqui, inclusive me pediu para fazer uma pergunta. Ele é um cara que vibra muito, adora fazer, assiste, acha bacana, acha legal. Vou até pedir aos meninos da equipe aqui do Léo para botarem aqui a rede social dele. Quem quiser seguir também, ele é um cara muito bacana e que está junto aqui com a gente nessa reconexão. Mas o Léo fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Pergunta ao pai Bernardo se existe a macumba e a boa cumba. Existe umbanda de esquerda e de direita? Existe umbanda mal, umbanda ruim? Dentro dessa variedade de umbanda, tem essa possibilidade de uma umbanda que faz o mal, de uma umbanda que faz o bem? A umbanda, ela essencialmente faz o bem. Toda religião foi criada ou trazida para se fazer o bem. Quem faz o mal são as pessoas, né? É o ego, a vaidade, que faz o mal. Não existe magia branca e magia negra, até porque essa história de magia negra já começa no preconceito, né? Porque o que é negro é ruim, né? Então,
Não existe magia má e magia boa, é magia. Tudo é magia. Aí depende da intenção de quem faz. Aí é diferente. Agora, não existe um banda de esquerda, um banda de direita, tudo é um banda. Né? E um banda essencialmente nasceu para se fazer a caridade. Né? Ponto. Né? Então, não, e outra coisa que eu quero desmistificar, não existe macumba. Tem que estar na hora já das pessoas acordarem e falar assim, tudo é macumba, tudo se coloca culpa em macumba, macumba. O que é macumba? Então, macumba é uma árvore, né, com a copa fechada, que do tronco dessa árvore se fazia um instrumento musical. Por conta que a copa da árvore era muito fechada, os negros, né, iam para debaixo dessa árvore louvar ou cultuar os seus ancestrais, os seus orixás. Aí um negro chegava para o outro e falava, vamos para a macumba amanhã. E quem ia para a macumba era um macumbeiro. Não existe uma religião chamada macumba. Macumba não pode virar sinônimo de feitiço, de magia. Magia é magia, feitiço é feitiço. Macumba é algo, macumba é uma árvore. Uhum. Ponto. Então, macumba não tem nada a ver com umbanda. Umbanda é uma religião, como eu te falei, brasileira, né, que traz traço da pagelã, traz traço africano, traz traço católico, traz traço de catimbó, traz traço de várias culturas que se fez para se fazer a caridade. Ponto. Qualquer coisa fora disso, amarração não é umbanda, trazer a pessoa amada não é umbanda, fazer trabalhos de passagem, trabalho para alguém morrer, não é umbanda, tá? Então, Umbanda não traz a pessoa amada. Umbanda... Então, gente, tem que se desmistificar essas coisas. Bernardo, uma coisa acho que ficou muito legal, acho que já um grande tabu que a gente conseguiu quebrar aqui com essa sua fala. Você falou, em outras palavras, que quem faz o errado, quem deseja o mal, quem faz o mal, é o ser humano e não a religião. Partindo desse princípio, eu posso ir na Umbanda, desejar o mal e fazer essa magia dentro do meu desejo para o mal, como eu posso ir na Igreja Católica, como eu posso ir no culto religioso pentecostal. Com certeza. Então, não é que a Umbanda faz o mal. Quem faz o pessoas mal é o fazem. ser humano, ele pode fazer o mal e desejar o mal. Sim. Em qualquer religião. Sim. Vamos lá. O que é magia? Né? Magia vem de magos, que é o sábio, né? Então, magia, ela é a simples capacidade de transformar algo em outra coisa a partir da sua vontade. Ponto. Isso é a definição de magia. Tá? Magia são dois elementos que tem que ter para se fazer uma magia. É a intenção e a emoção. Eletromagnetismo. Então, se você pensa, se você deseja e acredita no teu desejo, tá feita a magia. Mas a magia e se verbalizar, quem? Pior ainda. Então, se você chega na igreja evangélica, né? E vai na sua oração, fala assim, eu tenho fé em Deus que aquela minha vizinha que enche meu saco vai quebrar a perna. Você fez magia. Se você chega numa igreja católica, acende uma velinha, e na hora da sua comunhãozinha você tem fé em Deus que aquela namorada do meu filho vai largar aquela namorada que não presta pra ele. Você fez magia. Tá, mas se eu te perguntar uma coisa, hoje eu quero sair daqui convencido, porque é uma discussão que nós temos há muitos anos. Tá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu já perguntei para vários convidados e não consigo entender. Você falou de dois elementos para que a magia seja feita. Uhum. Mas vamos falar sobre o elemento físico. A magia ela pode ser feita só com o seu desejo, a sua vontade, sem a vontade do outro. Eu até fiz essa pergunta para o Kaique, né? Sobre a questão do voodoo, tá? Quem quiser pode assistir lá no nosso YouTube, tá lá, o programa tá excelente, deu muita repercussão, foi muito bacana. Mas assim, vamos lá, eu tô aqui e sei lá, minha mãe resolve que eu não tenho que namorar certa pessoa. E ela faz essa magia, tem esse desejo, essa intenção e vibra para que eu termine meu namoro. Só que eu não tô afim de terminar meu namoro. Minha namorada não está afim de terminar o namoro comigo. Eu não tenho nada a ver com esse desejo dela. Não estabeleci conexão nenhuma. Como é que isso pega? Como é que isso vem até a mim? Pois é. Se eu não criei esse elo? Se o relacionamento
estiver firme e seguro, não pega. Agora, vamos lá. Eu lanço uma magia, eu lanço um desejo, eu verbalizo um desejo e acredito no meu desejo. Isso é bíblico. Que é o energia. Isso é bíblico. Você cria uma energia. Vamos lá. Você cria um desejo, aquele desejo você tem emoção, certo? Essa emoção te gera um sentimento. Esse sentimento vai ativar sinapses cerebrais. Essas sinapses cerebrais vão ativar uma série de hormônios, uma série de aminoácidos que vão mudar o teu padrão vibracional. Mudando o padrão vibracional, que nós somos só energia, né? Nós somos 99% de vácuo, 1% de energia. Então a gente vibra, você vibra e direciona. Pá! Direcionou a magia. Você pega toda aquela carga de energia que você criou e direciona. Beleza. Aí o Bernardo, que é pai do Roberto, quer que o Roberto acabe o namoro e lançou aquela energia. Roberto tá muito bem, obrigado. Tá certo. Mas, se tiver um dia que o Roberto brigue com a namorada dele e por um lapsus dos centésimos de segundo ele abaixar a vibração e tiver dúvida se aquele relacionamento é ainda para ele ou não, ele se afinou a energia. Aí ele pega a magia. Né? Você falou também, Bernardo, que o caboclo ele não é exclusivo da Umbanda. É o que você falou também em alguns outros programas e falou com alguns sacerdotes sobre isso. Como é que isso funciona na prática? Quer dizer que um caboclo conhecido pela Umbanda, né, que está sempre ali no terreiro, ele pode também estar presente em outras religiões, mesmo que o sacerdote, mesmo que o padre ou que o pastor não saiba, é ele que está ali sustentando também? Tanto pode como está. Não existe entidade exclusiva de religião nenhuma. Né? O espírito, as entidades estão a serviço de Deus, não da religião. Tá? E as entidades assumem roupagens. Por exemplo, tem o Bernardo Duarte, que é cientista religioso, que quando vai dar suas palestras, ele fala com uma linguagem um pouco mais científica, né? Mostrando sempre um embasamento histórico, científico, religioso. Tem o Bernardo de Oxóssi, que é o sacerdote de Umbanda, que por conta das diferentes classes sociais que eu tenho dentro do meu terreiro, diferentes classes culturais dentro do meu terreiro, eu tenho que modular a minha linguagem. Eu tenho que falar uma linguagem mais simples. Tem o Bernardo, que apresenta a Reconnect, que não pode ser nenhum dos dois. Né? O Bernardo da Reconnect, ele tem que ser totalmente plural. Eu não estou aqui para duvidar de ninguém, para dizer que eu não concordo com ninguém. Eu estou aqui para fazer pergunta e aprender. Ou seja, eu tenho 3 Bernardos. Isso muda quem o Bernardo é? Tem o Bernardo de Oxóssi e o Bernardo Duarte. Cada um se veste diferente, fala uma linguagem diferente, se expressa de forma diferente. Mudou quem é o Bernardo? Não. Ele só assumiu personagens diferentes dentro da mesma essência. Assim são as entidades. Então, por exemplo, eu posso ter um Exu tranca-ruas na Umbanda e ele se apresentar como o Dr. Bartolomeu no kardecismo. Não tem problema nenhum. Ele respeita a nossa ignorância. A energia e a essência é a mesma. A energia e a essência é a mesma. Ele está a serviço da espiritualidade. Então, eu sou um pastor evangélico e eu não tenho Exu. Tem. Eu não tenho caboclo. Tem. Eu sou católico, eu nunca entrei no terreiro de Umbanda. Eu não tenho orixá. Tem. Graças a Deus. Bernardo, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm e que é muito questionado em relação à Umbanda. As pessoas pegam algumas coisas de algumas religiões que não querem acreditar, o que não tem problema nenhum, você não é obrigado a acreditar em nenhuma religião, né? Você é obrigado só... A obrigação do ser humano é respeitar e ser tolerante com as crenças, com as verdades do outro, com as crenças dos outros, mas se fala muito na questão da história do caboclo. A gente vê muito nas redes sociais, em sites especializados de Umbanda na internet, a história do Negro Gerson, a história do Tranca-Ruas, quem ele foi em outras encarnações, como é que ele chegou, né, nesse nível de evolução, por que o nome dele é assim, etc. E o que a gente vê é que alguns sites conta-se uma história de determinada entidade
E outros sites contam história totalmente diferente, às vezes até antagônica, daquela mesma entidade. Sim. Isso é porque é mentira? Isso é porque tem várias energias daquela entidade? Isso é falácia? Você acredita? Você conta a história dos seus caboclos? Chega para você e perguntar, Bernardo, qual a história do Tranca-Ruas? Você tem como chegar para mim e dizer assim, olha, isso, mas não responde agora, que a gente vai ter o nosso intervalinho, é rapidinho, voltamos já. E depois do intervalo, o Bernardo está aqui se roendo para falar. Calma. Depois do intervalo, voltamos com o nosso convidado especial, Bernardo de Oxóssi. Fica aí, é rapidinho, a gente volta já.